Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre Zaqueu. Recebe Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Aonde Jesus ia passando pela alfândega, que é a alfândega, por uma estrada. Aonde que estava Zaqueu? Atrás das pessoas, porque não podia ver Jesus porque era baixinho. E subiu numa árvore. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, que hoje me convém posar em sua casa. Porque Jesus não escolhe a estatura de homem e não escolhe classe social de pessoas para ele habitar na vida das pessoas, para ele habitar dentro do seu coração, para ele entrar em sua casa, no meio de sua família, para que todos sejam alegres e conhecedores da verdade. Sabe, Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem rico. E Jesus entrou no lar dele e ele reconheceu que ele era pobre, mesmo sendo rico, porque não tinha Jesus Cristo em sua vida, sendo ele rico, mas no mesmo instante pobre. Porque você não precisa ter todas as coisas para você ser rico. Basta você ter aquilo que você tem com amor e receber Jesus em sua casa para que você tenha em dobro. E foi isso que aconteceu. E houve salvação na casa de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu estava se colocando num lugar de classe social, num lugar alto para ser reconhecido pelos homens. E o Senhor Deus não gosta disso, ele gosta de simplicidade, das coisas simples. Agora eu faço uma pergunta para vocês: será que existem Zaqueus por aí? Certo? Para que o Senhor precise chamar para descer de onde está, para deixar Jesus entrar em sua vida e reconhecer o erro de amontoar dinheiro, de amontoar riqueza, sabe, no meio evangélico, para que quadriplique em dobro para as pessoas aquilo que tem defraudado do Senhor, acumulando fortunas em suas contas, certo? Aonde é errado. Você tem que deixar do velho Zaqueu e você tem que ser um novo Zaqueu com Jesus em sua vida. Assim como Jesus Cristo, quando subiu aos céus, e os 24 anciões reconheceram que só o Senhor é Deus, tiraram as coroas e se ajoelharam para o Senhor, porque só Ele é digno de honra e glória e coroa. Nós não, nós somos todos iguais. Nós temos que ser Zaqueu, nós temos que descer e compartilhar em quadruplicado com as pessoas daquilo que nós temos. O que é? Que é o conhecimento da Escritura, falando a verdade para as pessoas, para que as pessoas conheçam, certo? Conheçam a verdade, saiam do seu erro e sirvam a Jesus, como tem que ser, certo? Para quê? Para que a salvação entre em sua casa. Para que Jesus faça morada em sua casa, Ele cuide de você, para que você cuide dos seus bens materiais para ajudar pessoas, ajudar as futuras gerações que são as pessoas, ensinando o que é certo. Certo? Ou você é um Judas que só quer acumular para você, que você quer tirar, que você está vendendo Jesus, ou seja, você está trocando a palavra de Deus, está trocando a palavra do Senhor por dinheiro, por riqueza, está deixando o Espírito Santo de lado e está fazendo da Escritura como se fosse um imã para você acumular riqueza, mas ao contrário, você tem que usar a Escritura para você espalhar riqueza, que é a palavra de Deus, nos corações das pessoas, que elas entendam e empreendam o que é a palavra, para elas terem o Espírito Santo em suas vidas, para as futuras gerações de suas famílias. Certo? Essa prosperidade que Zaqueu estava na vida dele, cultivando riqueza, é errado. E assim a gente vê hoje em dia, pessoas com prosperidades de riquezas, com milhões nas contas, onde não é permitido. Certo? Se ele reconheceu Zaqueu, que ele estava defraudando de alguém, e ele, certo, compartilhou em 4 vezes o dobro, faça você também. Reconheça. Certo? Que você está defraudando de alguém, que você está tirando o que não é para tirar. Porque enquanto você guarda o teu dinheiro no banco, enquanto você acumula riqueza que não é para acumular, tem pessoas passando fome, pessoas precisando de dinheiro para comprar remédio, tem pessoas sem casa. E ainda tem a audácia de dizer nos púlpitos que se tu não paga o dízimo, tu é um ladrão. E quando tu deve 50 reais no mercado, num lugar onde tem um cliente trabalhando, aí o linguarudo vai e fala, aí o pastor no púlpito chama a pessoa de veiaca. Certo? O que aconteceu aqui? O que nos relata aqui no Zaqueu, no capítulo 19 e do versículo 1 ao 10? Sabe? Tem que ser assim, para que haja salvação em sua casa. Você tem que dar um bom exemplo.
certo? Você tem que entender, às vezes, a dificuldade que a pessoa tem, que a pessoa está passando uma enfermidade, que ela precisa, às vezes, de uma ajuda para que o nome de Jesus Cristo não venha ser caluniado. Aí os camaradas usam para dizer no púlpito que se não paga os dízimos, você é um veiaco, um monte de coisa, ladrão, e caluneia o nome de Jesus Cristo, caluneia o caminho de Jesus, certo? Aí o que acontece? Certo? Não dá para ser Zaqueu na vida de uma pessoa. Se Zaqueu foi alguém na vida de uma pessoa, seja você também Zaqueu na vida de uma pessoa e quadriplica em dobro aquilo que a pessoa está denegrindo de você. Mostre para a pessoa ao contrário do que falam para você. Se uma pessoa falar mal de você para uma pessoa, vá lá e fale 10 vezes o bem em cima. Certo? Faça como Jesus fez, pegue os Horadak e expulse esses demônios de dentro da sua vida, de dentro da sua casa, de perto de você. Sabe? Use uma palavra direta para a pessoa, diga assim, não e pronto. Repreenda Satanás, repreenda o inimigo. Você tem autoridade para você falar. Deus te dá autoridade para você ensinar, para você explicar. Agora o camarada diz que a palavra inferno é muito forte. Forte é tua boca para chamar os outros de ladrão e de veiaco, seu sem vergonha. Certo? Tem que ser amável com as pessoas, tem que ensinar a verdade e falar o que é certo para as pessoas, certo? Se tu não sabe, não fale. Peça para alguém que saiba e te ensine, certo? Que você está passando esse teu pior, esse mal teu para as futuras gerações da tua família, certo? E está enganando outras famílias achando que você está certo e você não está, tá bom? Aqui nas escrituras falam, sabe? É só vocês olhar no capítulo aqui de Zaqueu recebe Jesus, no capítulo 19, do 1 ao 10, certo? Você não precisa se colocar num pináculo alto. Você tem que se colocar na presença de Jesus. Você tem que estar dentro de Jesus como Jesus está dentro de você. Certo? Para você ensinar as pessoas, ensinar o que é certo para as pessoas, não afastar as pessoas da presença de Jesus. Você não sabe? Não fale, peça explicação, que a pessoa te explica para você ensinar como é que é. Certo? Ladrão coisa nenhuma. Certo? Jesus pediu uma coisa aqui para ele? Não, ele simplesmente disse, quadruplicarei em dobro, e foi o que ele fez, faça você também, quadriplique em dobro a palavra de Jesus para as pessoas saberem como Zaqueu fez, naquele tempo foi dinheiro, hoje, quadriplicar em dobro é você dobrar, quadriplicar o ensinamento das palavras para as pessoas, certo? Quando Zaqueu disse desce, você tem que ensinar para a pessoa também. Desce, você está enganado. Não é assim, é diferente. Você está pecando, é errado. Você tem que fazer dessa forma, certo? É como você ensinar um neto teu ou um filho teu a andar de bicicleta. Certo? Assim, às vezes não é para a avó, às vezes não é para o pai, não é para a mãe ensinar um filho a andar de bicicleta. Às vezes cabe para o avô. Por que para o avô? Porque o avô é experiente, ele ensina a criança. Ou seja, ele ensina, o que é ensinar a criança? É a palavra na vida da pessoa. O que é ensinar o neto a andar de bicicleta? É fazer ele andar corretamente, é fazer ele andar nos caminhos do Senhor. Como ensinar a andar com uma bicicleta para que não caia e não se machuque, certo? E é assim que tem que ser. Você tem que ensinar a pessoa na palavra, certo? Tem que ser o mais velho, o responsável. Para quê? Para que a pessoa não venha se desviar do caminho do Senhor e não venha tropeçar, não venha cair e levar outras pessoas juntos. Certo? Porque serás culpado do sangue inocente. Então assim, tem coisas que não é para o pai, que não é para a mãe, que não é para a avó, que não é para o tio, que não é para os primos. Tem coisas que só os avós podem fazer para o neto. Certo? Tem coisas que Jesus Cristo pode fazer por vocês. Tem coisas que só uma pessoa experiente na palavra que pode falar para vocês a verdade para vocês fazer. Nem todo mundo pode fazer aquilo que o outro pode fazer. Que você que tem que fazer. Certo? Então é assim, tem que prestar atenção nas coisas, tem que ser como Zaqueu, tem que quadriplicar a experiência, quadriplicar as escrituras para a pessoa saber, para a pessoa fazer, para a pessoa compreender o que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida, certo? Temos que ser prudente. O que é prudente? É uma pessoa que pensa para frente, é uma pessoa que sabe, certo?
Assim, se você vai ensinar uma pessoa a comer, de repente ali, o que vai acontecer? Ela vai tropeçar, ela vai errar. Uma criança, se você começa a ensinar de bicicleta e você não tem um certo cuidado, ela confia, o que acontece? Ela pode cair e se machucar. E é assim o que acontece na Escritura. A pessoa cai e se machuca, aí leva o outro também a cair e se machucar. Aí o que acontece? Vem a calúnia no caminho do Senhor. Certo? Mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, Jesus entre em sua vida, entre em sua casa, como ele fez, entrou em Zaqueu e quadriplicou o conhecimento que ele tinha. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo entre em sua vida e quadriplique o Espírito Santo, a experiência, sabe, do convívio social, da tua verdade com as pessoas, diariamente, constantemente, em nome de Jesus Cristo. Certo? Então é assim, que Deus abençoe você nesse sábado, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, certo? Tem coisas na vida de um neto ou de uma neta que às vezes é só o vô que pode fazer, não é a avó, não é o pai, não é a mãe. É assim também, às vezes tem coisas na vida de uma pessoa que só Jesus pode fazer, mas você tem que dar o primeiro passo, certo? Que Deus abençoe você nessa tarde, que Deus assim te multiplique em riquezas de conhecimento. Hoje tem culto, é uma benção. E não esqueça, examine as Escrituras. É uma benção examinar as Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe você nessa tarde, nesse dia. Seja uma pessoa feliz, seja um neto bom, seja um pai e uma mãe boa, seja um irmão bom para as pessoas, sejam vizinhos bons uns para com os outros, sejam pessoas amáveis que troquem a experiência, que busquem saber o que é certo e o que é errado, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.